Eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do LAC Concursos, e a gente vai conversar hoje sobre Poder Legislativo, deputados e senadores. Uma matéria bacana, muito importante para a tua prova de concurso público. Essa é a nossa aula 23 do Direito Constitucional. Vamos lá? Nos artigos 53 a 56 da Constituição Federal, a gente vai encontrar essa matéria, deputados e senadores. O que a gente encontra aqui? Estatuto dos congressistas, deveres e proibições pertinentes a deputados e senadores. Esse é um ponto fundamental do direito constitucional, porque a gente vai falar das figuras talvez que mais aparecem na mídia em relação às instituições republicanas, que são deputados e senadores, né? Onde mais tem problema no Brasil é no tal do Congresso Nacional, você deve saber disso, mas talvez você não saiba que eles usufruem de certas proteções constitucionais que são inquestionáveis. Elas estão na Constituição, não dá para reclamar, né? Vamos analisar cada uma delas, vamos preparar para a tua prova, porque o que interessa é marcar a questão correta, né? Vamos lá? A Constituição Federal de 1988 trata do Estatuto dos Congressistas, no artigo 53 ao 56. Meu amigão, bonitona, é o seguinte, eu quero que você pegue a canetinha marca-texto, aquela amarelinha, e dá uma marcada aqui, tá? Onde? Estatuto dos Congressistas. Marca isso aí, Estatuto dos Congressistas, tá bom? Por que eu quero que você marque essa expressão chamada Estatuto dos Congressistas? Porque é comum aparecer em prova essa expressão e a Constituição não fala de Estatuto dos Congressistas. A Constituição fala assim, deputados e senadores. Essa é uma expressão que tem origem na doutrina. Exatamente, na doutrina. O Estatuto dos Congressistas, a origem dele está na doutrina, essa expressão. Então, se você não fez curso, ou melhor, se você nunca leu um livro de constitucional, só fez curso ou leu a Constituição, você não pode, talvez, não conhecer essa expressão. Cai na tua prova, você não sabe o que é. Tá aqui, ó, coisa simples, artigo 53 ao artigo 56 da Constituição Federal. Belezinha? Sussa. O que é o Estatuto dos Congressistas? Um conjunto de regras que trata de direitos, prerrogativas, deveres, impedimentos e sanções aplicáveis aos congressistas. Quando a gente fala do Estatuto dos Congressistas, a gente está falando de regras, de normas. Que normas são essas? Normas previstas na Constituição, no artigo 53 ao 56. O que essas normas trazem para o nosso conhecimento? Do que essas normas tratam? Essas normas tratam de direitos dos parlamentares, prerrogativas dos parlamentares, deveres dos parlamentares, impedimentos, ou seja, aquilo que eles não podem fazer, punições. A gente tem direito, prerrogativa, dever e punição. Vamos despoluir um pouco a tela, né? Se é que isso é possível com tanta informação aqui, mas vamos lá, vamos tentar, porque eu quero que você marque aqui no seu material, com aquela canetinha amarela, olha lá, direitos, marca aí direitos, prerrogativa, pode marcar, passa a canetinha aí, deveres, direitos, prerrogativas, deveres e impedimentos. Impedimentos, tá? Direitos, prerrogativa, deveres e impedimentos. Belezinha? Isso aqui... Ah, e sanções. Estamos esquecendo das sanções. Isso aqui é o que trata o Estatuto dos Congressistas, aplicáveis a deputados e senadores. Regras dessa natureza aparecem nas constituições brasileiras desde 1824. Desde 1824 que a gente tem essa proteção, tem deveres, tem sanções, tem prerrogativas, tudo aplicado aos congressistas, e desde 1824 esse país é uma baderna, né? Mas enfim, nós temos que saber disso. Os parlamentares portugueses, alemães, norte-americanos, argentinos, italianos também estão sujeitos a regras semelhantes. Isso não é uma exclusividade brasileira. O mundo, de alguma forma, tutela a atividade dos parlamentares. E aqui eu quero te chamar a atenção para algo muito importante que você tem que ter em mente. Tá? O que é esse muito importante que você tem que ter em mente? O Estatuto
do congressista, o estatuto do congressista, ele é direcionado para o cargo. Sim, ele é direcionado para o cargo. Ele não se aplica à pessoa. Isso é muito bacana entender. Por quê? Porque essa proteção, essas regras, melhor dizendo, essas regras que são de deveres, de proteção, de prerrogativa, de direitos e até de sanções, são aplicadas para o cargo, para garantir o livre exercício do cargo. Eu não estou utilizando e não vou utilizar essas regras do Estatuto do Congressista para proteger a pessoa do parlamentar. Não se aplica à pessoa do parlamentar. É para garantir o livre exercício do cargo. É por isso que a gente fala em imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, na verdade, é feita para garantir o exercício do cargo. Não se pretende, nem há interesse de garantir alguma impunidade para aquela pessoa que ocupa o cargo. O fato é que a imunidade parlamentar, por exemplo, uma das prerrogativas existentes no Estatuto do Congressista, ela é utilizada justamente para beneficiar pessoas. Há um desvio da finalidade da proteção. E aí a gente tem que estar muito atento para entender que não se pode beneficiar a pessoa. É por esse raciocínio, é por essa conclusão que o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula que diz o seguinte: terminou o mandato, acabaram-se as prerrogativas. Você não as tem mais, elas não estão mais à tua disposição. Porque as prerrogativas são para o cargo. Para o exercício do cargo, mandato. Exercício do cargo, mandato. Então entenda isso, meu amigão, entenda isso, bonitona, porque você vai sofrer menos. Vai sofrer menos. Porque as regras do Estatuto do Congressista, elas foram feitas para garantir ou para ajudar a execução do mandato. Execução, o exercício, melhor dizendo, do cargo. Elas não foram feitas para proteger a pessoa. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos embora. O que nós vamos trabalhar aqui então hoje? As imunidades, as proibições, as punições e os direitos. Tudo referente ao Estatuto dos Congressistas. Isso aqui a gente vai encontrar nos artigos 53 a 56 da Constituição Federal de 1988. Belezinha? Então vamos lá. Vamos falar já de cara das imunidades, que é um assunto dos mais polêmicos e dos que mais caem em prova sobre o Estatuto dos Congressistas. O examinador adora falar de imunidade. As imunidades parlamentares surgiram na Inglaterra. Aliás, o parlamento ele tem origem inglesa, né? O parlamento como nós conhecemos, a origem dele é inglesa. Depois a ideia foi transportada para os Estados Unidos e nós adotamos o modelo parlamentar norte-americano, embora a origem seja lá na Inglaterra. Os ingleses têm uma noção muito avançada de parlamentarismo, até porque lá o parlamentarismo é a regra, é diferente de nós, que o presidencialismo é a regra, né? Lá o parlamentarismo o parlamentar tem uma atuação muito forte em razão do parlamentarismo, que tem um rei na Inglaterra, uma rainha na verdade, mas quem governa, quem administra o país são os parlamentares através do seu primeiro-ministro. 1688 nasce na Inglaterra a Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, uma das normas mais importantes sobre direitos humanos no mundo, o Bill of Rights. Tá? Na Bill of Rights aparece a Freedom of Speech, liberdade da palavra, liberdade de falar, liberdade de manifestar. Essa proteção, que é uma garantia de direitos humanos de primeira geração, ela se estendeu aos parlamentares. Os parlamentares têm a imunidade sobre a palavra, opinião e voto. No Brasil, é uma garantia constitucional do parlamentar a imunidade material sobre palavras, opiniões e votos. Eles podem falar o que eles bem entenderem. Eles podem falar que o presidente da República é corrupto e eles não serão responsabilizados por isso. Eles podem falar que um governador de estado é um bandido
E eles não serão responsabilizados por isso, ainda que isso seja mentira. Por quê? Porque eles têm a imunidade parlamentar. Freedom of speech. Freedom of speech garante a eles a liberdade de falar. Você pode pensar o seguinte: pô, cabeça, mas aí os caras falam o que eles quiserem. O parlamentar consciente, ele vai falar aquilo que está atinente ao exercício do cargo. Né? O parlamentar que respeita a atividade, respeita os votos que possui, ele vai falar sobre, vai se manifestar sobre o exercício do seu cargo. Então, por isso que a gente tem que entender que as garantias previstas no Estatuto do Congressista, essas prerrogativas, não são direcionadas para a pessoa, mas sim para o cargo. Já pensou se um parlamentar não pudesse falar nada, tivesse que ficar quieto, porque se ele abrisse o bico ele seria processado por, sei lá, por um crime qualquer, por indenização por danos morais, por improbidade administrativa? Nenhum parlamentar ia falar nada, né? Nenhum parlamentar falaria nada. Então essa ideia da garantia da liberdade da palavra é justamente para que eles possam exercer o mandato de forma tranquila, né? Tornava os parlamentares imunes pela palavra, pela união, debates, desde que dentro do parlamento. Olha como é um pouco diferente do nosso. Na Inglaterra, eles tinham que falar as coisas dentro da reunião parlamentar, né? No Brasil, não. No Brasil, ele pode estar lá na rua, ele pode falar o que ele quiser, né? Em 1787, foi a vez dos Estados Unidos prever tais regras na sua Constituição, estritamente vinculando-as ao exercício do mandato. Países mais desenvolvidos, mais conscientes do papel político que cada parlamentar tem, vinculam essa imunidade à atividade, estritamente à atividade. Aqui você viu que na Inglaterra é vinculado à atividade, nos Estados Unidos também. Agora no Brasil, as imunidades estão ao alcance dos parlamentares federais e estaduais, parte delas dos parlamentares municipais. Imunidades são garantias do cargo, como a gente já tinha dito, devem ser exercidas durante o mandato e em função dele. Isso é muito importante. Essas garantias aplicadas ao cargo, elas devem ser exercidas, olha só, exercidas durante o mandato e em função dele. Durante o mandato e em função dele, tá? Durante o mandato e em função dele. Diferentemente dos Estados Unidos e da Inglaterra, que eu só posso exercer no recinto, dentro da reunião parlamentar, né? Quando o Brasil estabelece que eu tenho que exercê-las durante o mandato e em função dele, abre um leque de que eu posso usar essas imunidades parlamentares dentro e fora do parlamento, dentro e fora da Casa Legislativa, né? Um país civilizado usaria isso de forma adequada, de forma correta, mas o Brasil não é um país civilizado, né? Não, nós não somos. Por mais que a gente tenha carros importados, televisores desse tamanho aqui, nós não somos um país civilizado, nós estamos longe disso, né? A nossa noção de educação ainda é muito baixa, né? A nossa noção do outro é quase invisível. Então, a gente precisa evoluir muito socialmente para poder exercer garantias como essa de forma mais civilizada, de forma mais digna e correta. Ela também é conhecida como, as garantias parlamentares são conhecidas como cláusula de inviolabilidade constitucional. Da mesma forma que o cidadão tem uma garantia de inviolabilidade da casa, né, a inviolabilidade domiciliar, os parlamentares possuem justamente essa inviolabilidade constitucional pelo exercício das palavras, opiniões e votos. Então, é por isso que muitas vezes você verifica na TV um parlamentar brasileiro chamando o presidente da República de ladrão, de corrupto, enfim, do que ele achar que ele pode chamar, né? E assim, poxa, mas não tem preocupação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal, artigo por artigo,
gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da LAC Concurso para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.